passo a palavra agora à doutora Lívia, a promotora de Justiça da Bahia, e, como eu falei, a senhora prefere, é uma das mulheres de origem africana mais influentes do mundo, com um belo trabalho que nós gostaríamos de ouvir a partir de agora. E muito obrigada pela presença também, doutora Lívia. Bom dia ainda, né? A todos, a todas, a todos. Eu queria agradecer à organização do COPES por esse convite, cumprimentar aos meus colegas de mesa em nome da doutora Vilma Schecker e iniciar também com minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, estou usando um vestido longo branco, um turbante com detalhes dourados e colar e brincos de búzios. E aproveito minha autodescrição para dizer que isso não é uma questão apenas estética. Me colocar como um corpo político no sistema de justiça, com essa identidade, é emitir um recado, uma mensagem muito eloquente de que mulheres negras precisam estar em todos os espaços. A nossa presença, por si só, já é pedagógica. Mas quando essa presença se dá com um movimento contra-hegemônico, ela pode ser, inclusive, revolucionária. Portanto, aproveito essa audiodescrição para chamar a atenção para essa questão estética, mas não apenas estética, porque isso também é linguagem. E aí inicio minha fala dizendo da importância do poder político. Por óbvio, é uma das esferas de atuação social mais importantes para a transformação estrutural da sociedade. Mas em toda a sociedade, não só na brasileira, não é uma exclusividade do Brasil, desafia esse poder político, né? Ele é marcado pela desigualdade, o que desafia a própria ideia de Estado democrático de direito. No Brasil, há um processo histórico de alijamento de determinados grupos do poder político, que é ainda um espaço ocupado por homens brancos, majoritariamente, quase que exclusivamente, por homens brancos. É muito importante que a gente escute os movimentos sociais quando eles dizem nada sobre nós sem nós, quando eles dizem que não há democracia com racismo. O que dizer, então, da subrepresentação, quase ausência, de pessoas negras, especialmente de mulheres negras, nos parlamentos desse país, notadamente no Congresso Nacional. Eu falo de Salvador da Bahia, sou natural de Salvador, a cidade considerada mais negra fora da África. E nós nunca tivemos um prefeito negro eleito, ou uma prefeita negra eleita. A Assembleia Legislativa da Bahia, em toda a sua história, hoje tem a segunda mulher negra como deputada estadual. Portanto, pessoas negras nesse país são objeto de política pública. E também são objeto de atuação do sistema de justiça. Porque as decisões que dizem respeito às nossas vidas, aos nossos corpos, aos nossos direitos, não têm a nossa participação. Portanto, racismo e sexismo são fatores determinantes do acesso ao poder político no Brasil, não há dúvida nenhuma disso. E aqui eu me proponho a trazer uma sugestão, uma proposta efetiva, que diz respeito a pensar se, para além da proporcionalidade na distribuição de recursos e de tempo nas propagandas para candidaturas negras, não há necessidade de se pensar também cotas raciais. Porque há efeitos adversos quando nós falamos em distribuir o bolo. E isso tem sido uma realidade, inclusive detectada nas decisões recentes que determinam essa distribuição proporcional. Mas eu queria, brevemente, falar um pouco sobre o modo como os direitos políticos nas constituições brasileiras, e não vou falar de todas elas, mas trazer apenas alguns pontos, traz uma discriminação indireta em relação às pessoas negras, que não conseguem acessar os cargos políticos justamente por conta dessa discriminação. E aí eu começo com a Constituição Imperial, de 1824. Né? Ela, no que se refere ao voto, ela prevê a eleição indireta e o voto obrigatório. A legislação brasileira, que era uma das mais liberais da época, consideradas em relação a isso, ela exigia a renda mínima de apenas 100 mil réis e admitia o voto aos analfabetos. Portanto, em comparação a outros países, inclusive países europeus, o Brasil tinha um elevado número de pessoas que votavam. 13% da população brasileira votava a essa época, enquanto que na Inglaterra, por exemplo, apenas 9% das pessoas conseguiam votar. Esse excesso de participação popular
fez com que alguns políticos se preocupassem com isso, defendendo a restrição do voto aos analfabetos e o aumento da renda para o voto censitário. E isso vai se concretizar em 1881, com a edição da Lei Saraiva, que tornou as eleições diretas e aumentou a renda mínima do voto censitário para R$200 mil, com rígida comprovação dessa renda, medidas que reduziram o eleitorado brasileiro em 90%. Passamos a ter apenas 0,9% de votantes. Embora a lei não mencione raça-cor, por óbvio, não precisa fazê-lo. Há uma consequência direta, desproporcional para pessoas negras. E não é à toa que as constituições que se seguiram, ao proibir voto, por exemplo, a pessoas analfabetas, mendigos, mulheres, clérigos, indígenas, têm também como efeito a discriminação indireta. E aqui me refiro especificamente à discriminação racial indireta. O que significa uma discriminação indireta? A medida, ela parece neutra, mas o efeito é desproporcional. O efeito gera um racismo institucional e uma subrepresentação de pessoas negras nos espaços de poder e decisão. Portanto, para que nós possamos efetivamente garantir um avanço nessa política pública, ações afirmativas são fundamentais. Mas eu falo aqui de ações afirmativas interseccionais. Sueli Carneiro vai nos lembrar que nós, mulheres negras, sofremos uma asfixia social nessa sociedade. Ser uma mulher negra é padecer de uma asfixia social. Porque se há um avanço em relação às políticas de gênero, o racismo nos impede de avançar. Se há um avanço em relação à igualdade racial, o sexismo nos barra. Portanto, é preciso ter esse olhar interseccional. É preciso desvendar os olhos da justiça. Ao contrário do que aprendemos nas faculdades de Direito, de termos um afastamento em relação ao objeto do nosso estudo, aqui é necessária uma aproximação. Porque esse objeto do nosso estudo e da aplicação da legislação não são só fatos e normas, são pessoas. E acabamos, então, objetificando pessoas, universalizando e homogeneizando pessoas, não enxergando suas demandas específicas. Portanto, a proposta que trago aqui, lembrando Abdias Nascimento, num projeto de lei de 1983, é de que tenhamos percentuais específicos para mulheres negras e percentuais específicos para homens negros. Porque temos cotas eleitorais de gênero desde a década de 1990. Por óbvio, com vários problemas, como candidaturas laranjas ou candidaturas não competitivas. Mas, ao reservar um percentual de vagas para mulheres em candidaturas, mulheres negras não são as escolhidas. E aqui temos que pensar no privilégio da branquitude de mulheres brancas também. Quando eu falo em branquitude, eu não estou falando de opção, assim como a negritude também não é. Estou falando de uma posição social. E essa posição social da branquitude é uma posição de acúmulo de privilégios históricos, que se deu justamente a partir da opressão de pessoas negras, num país com mais de 350 anos de escravização de corpos negros, e que teve um processo de pós-abolição que garantiu a continuidade dessa marginalização e dessa opressão. Portanto, precisamos de cotas eleitorais raciais, interseccionais, associadas à distribuição proporcional de financiamento de campanha. Porque há efeitos adversos dessa distribuição proporcional. O poder ele se conforma. Ele vai estabelecer estratégias informais de compensação para manter no mesmo lugar de poder e conforto e hegemonia as mesmas pessoas nesse país, homens brancos. Portanto, se eu tenho a distribuição proporcional de um lado e não garanto uma presença negra mínima, o que vai acontecer como efeito adverso? A redução de candidaturas negras, isso é evidente. Um país estruturalmente racista como o nosso, isso é evidente. Então, precisamos de cotas raciais eleitorais interseccionais, distribuição proporcional de recursos, mas também precisamos de um controle em relação às autodeclarações raciais, infelizmente. Houve um aumento absurdo na última eleição de candidatos e candidatas autodeclarados negros. Ou seja, candidaturas brancas de pessoas que se autodeclaram negras. Um desvio de finalidade da política pública inclusiva. Então, esse controle precisa existir, ele precisa ser um controle efetivo e um controle social também. Não apenas do destino desses recursos, mas sobre essas autodeclarações raciais. Isso é fundamental e nós temos visto, inclusive, esse tipo de fraude, de desvio de finalidade nos concursos do sistema de justiça. Quem acompanha sabe e percebe fotos de posses para promotor de justiça, juiz, né, defensor público, defensora pública, exclusivamente com turmas brancas. O que acontece se nós temos cotas raciais garantidas?
Acontece que o poder vai se conformar. A meritocracia é uma meritocracia definida por pessoas brancas, que, se for aplicada de maneira pura, como vem sendo, vai, na verdade, servir a um objetivo contrário ao princípio meritocrático, que surge para afastar privilégios. Vai acabar mantendo, portanto, privilégios. Então, nós temos que ter um compromisso, não apenas com as cotas raciais e ações afirmativas nos papéis, nos editais, mas nós queremos preencher as vagas. Nós queremos sentar nas cadeiras do poder legislativo desse país, mas também do sistema de justiça. Eu não quero me alongar, e para finalizar, eu preciso fazer uma provocação, né? Eu acabei de lançar um livro que se chama A Justiça é uma Mulher Negra, e afirmar que ela é uma mulher negra é afirmar que ela não pode ser branca e ela não pode ser masculina. Nós temos uma população de 56% de pessoas negras. A maioria das mulheres brasileiras são mulheres negras. No entanto, no Poder Judiciário, conforme um estudo recente do CNJ, Negros e Negras no Poder Judiciário, se chama o estudo, pessoas negras são apenas 12,8% de toda a magistratura brasileira. Se eu trouxer um olhar interseccional, mulheres negras são apenas 5%. E isso tem um impacto direto na forma como nós produzimos justiça nesse país, com visões parciais de igualdade e visões parciais de liberdade. É preciso, portanto, que nós tenhamos um compromisso com a abertura do sistema de justiça e das instituições públicas e privadas no Brasil para a diversidade étnico-racial e outras tantas, como bem pontuado aqui. Eu quero finalizar com um poema bem provocativo de Luciane Nascimento, que está no epílogo do livro, e ela diz assim: a justiça é uma mulher negra. Onde ela está? Pergunta a mãe do filho preso. Se parece comigo, mas no espelho não a encontro. Sozinha, não a vejo. Mas quando os olhos cruzam das irmãs à volta, localiza em sua coragem o epicentro e reconhece sua tempestuosa revolta nesse vento que venta todas por dentro. Guarda atenta e ruidosa, nunca omissa, na histeria do seu útero a premissa, grita forte, aguda, grave, insubmissa. Ela é uma mulher negra, a justiça. Pois não passou despercebida a sua perícia, que por séculos usurparam com malícia, cuja posse sempre sua e vitalícia, retoma por direito e dá notícia. Ela é da mulher negra, a justiça. A justiça é uma mulher negra, porque não sendo, não seria justa a justeza que a esse povo guia. A justiça é uma mulher negra porque acha o direito na encruzilhada, e nesse elemento firma os pés de sua caminhada. A justiça é uma mulher negra porque Oiá não está vendada. E, finalmente, sendo ela atenta a toda mazela, agora não passa nada. Muito obrigada.